Olá, cá estou eu. Para quê? Para responder a algumas das muitas perguntas que me vão chegando, a pedir conselhos, a pedir dicas, a pedir soluções para pequenas dúvidas ou até problemas que tenham na comunicação por vídeo. E não só, mas hoje vamos falar da comunicação por vídeo. Eu vou responder a algumas, volto a dizer, a todas as que eu puder, perguntas que vocês enviaram ao longo destes dias. Rui Lopes, qual é a importância do tom de voz? É toda. Aliás, a importância da voz na comunicação é o nosso instrumento para chegar até ao outro. Mas o tom de voz, eu vou supor que está a dizer sempre, se falar muito alto ou falar muito baixo, se projetar, se não projetar, isto é sempre tudo que é excessivo é mau. Muito alto, e muito alto é muito alto, mas também pode ser muito alto, pode ser esganiçado, é mau. Porque é desagradável às pessoas, as pessoas têm choca, não é? Mas se for muito baixo também é mau, porque as pessoas, você vai falar baixo, vai se sentir até um bocadinho à vontade, mais à vontade a falar mais baixo, porquê? Porque é aquela coisa do esconder, do estar escondido, do não se expor tanto, e a voz vai ficando do tamanhinho da sua coragem, mais pequenita e mais pequenita. Não é bom. Voz baixinha, o que faz é que as pessoas querem muito ouvir e até se põem com muita atenção, mas cansam-se. E tudo o que nós queremos é não cansar quem nos está a ver e nos está a ouvir. O que queremos é que seja fácil comunicarmos, passarmos a nossa mensagem ao nosso destinatário. Portanto, como é que é a voz ideal? É num tom projetado, porque também dá segurança a quem está a falar, que está a dizer alguma coisa. Portanto, segurança a tal, é uma autoridade, está a dizer e está a projetar a voz como se estivesse, por exemplo, no teatro, só que não é tão alto, obviamente, que se diz que é projetar a voz para a última cadeira do teatro, mesmo quando se tem microfone, o que é aqui uma questão. Porque depende muito se, quando está a fazer os seus vídeos, usa microfone ou não usa microfone. E essa diferença é toda. Quando for ouvir vai ver a diferença. Idealmente é falar como fala no seu dia-a-dia, mas projetando a voz e explicando como eu estou a fazer, e explicando bem todas as palavras, todas as vogais, todas as letras daquilo que está a dizer, para as pessoas compreenderem, não juntar duas palavras no atropelar tudo. Portanto, é projetar a voz, abrir a boca, articular bem para a voz sair. Para a voz ficar boa e ter o tom ideal e entoar como deve ser, o que é essencial? A nossa amiga respiração. Respira e ao mesmo tempo, também dá para pensar, respira, faz-lhe bem, porque sem respirar a gente não vive, e ao mesmo tempo ajuda a entoar, a dar a entoação de alegre, uma coisa alegre, e triste, uma coisa triste, e não ser monocórdico. Portanto, a entoar a voz, não indiferente se é mais alto ou se é mais baixo, o importante é que se ouça e que você sinta que está a atirar, é mesmo essa ideia, por isso é que se chama projetar a voz, a atirar a voz. E está bem que é para um telefone ou para uma câmara, mas é a tirar a voz para o seu destinatário. Portanto, esta projeção de voz vai-lhe dar segurança e vai ter a certeza que está a passar um recado, uma mensagem, uma ideia, a vender um produto. Sabe que está ali a fazer uma coisa diferente de estar na conversa. Estar na conversa é uma coisa, não interessa lá nada se a voz está alta ou baixa, vamos estar na conversa, falando e tal. Ou não, está a passar uma mensagem e para isso tem que a forma como diz é importante e o tom de voz também é de alguma autoridade, mas essencialmente de segurança, nem demasiado alto, nem demasiado sussurrado. É o ideal, falando com calma, explicando tudo bem, de forma a ser escutado. Já sabe, comunicar é falar e ser ouvido. E para ser ouvido tem que dizer tudo bem, muito bem explicado, com a sua voz. E não interessa nada se não gosta de ouvir a sua voz. O tom de voz, porquê que as pessoas perguntam isto? Porque eu sempre, mas eu não gosto nada de ouvir a minha voz gravada. Pô, não imaginava que a minha voz era assim. Toda a gente. É curioso, não é? A voz que nós ouvimos na nossa cabeça, a nossa voz que ouvimos na nossa cabeça, não é a verdadeira voz. Depois gravamos a nossa voz num vídeo, ou no que for, e depois, esta é a minha voz, mas eu não achava nada que tinha uma voz. A voz é feia, bela desculpa para não se gravar, para não fazer vídeos, mas é uma desculpa que não vale. Não vale porque é igual para todos. Toda a gente não gosta, e eu tenho até uma ideia muito diferente, eu própria. Eu lembro-me da primeira vez que ouvi a minha voz gravada, meu Deus, eu pensei que eu tinha uma voz grossíssima, uma voz assim forte, e afinal tenho uma voz que não é uma voz de pifarinho, mas também não é como eu ouço uma voz imponente, e depois não é. Portanto, isso não é desculpa, não interessa se gosta ou não da sua voz, não interessa, é bom se tiver uma voz bonita, é bom, mas se não tiver também tudo bem, o que interessa é projetá-la e servir a sua mensagem. É isto a voz. Teresa Faria, sendo tanto medo,
porque todos os diabinhos a atacam nesse momento. Toda a sua falta e pequenas faltas e ausências de autoestima a atacam na mesma altura. O que é que faz? Põe-se a pensar em tudo o que pode acontecer de menos bom, que não vai acontecer, porque já é a sua imaginação. Põe-se a pensar em todas as coisas que podem acontecer e que a vão deixar magoada, que vão fazer com que as pessoas não gostem de si, não a aplaudam, não se interessem, no final não percebam nada daquilo que diz, ou simplesmente não a sigam, mesmo que estejam lá, não estejam a ouvir nada, o que é uma possibilidade, mas não é para se pensar imediatamente antes de falar. Antes de falar, o que tem que fazer é estar convicta do que tem para dizer é importante. Porquê? Porque se quer dizer às outras pessoas é porque acha que é importante dizer e que acha que vai fazer uma diferença na vida das outras pessoas. É nisso que tem que se concentrar. É naquilo que tem para dizer na sua mensagem, vai ser dada a outras pessoas e vai-lhes fazer bem. Portanto, tirar o foco de si, não é tirar o foco, mas é tirar o foco de si e dos seus medos e passar a pensar nas outras pessoas e no bem que lhes vai fazer receber aquilo que tem para dizer. A sua ideia, o seu produto, seja lá o que for. É ter medo, é normal, porque não ter medo também não é uma coisa boa. É bom porque o nervosinho faz com que se esteja assim bem afinado, bem atento, bem desperto. Portanto, esse nervosinho, esse medinho é bom. O medo é um medo que ajuda. O outro medo, o medo que paralisa, esse então é preciso morrer de medo, que é, já foi. Não pode deixar-se chegar a esse ponto. Portanto, está com medo, vai com medo mesmo, mas está com nervoso, vá para a frente, porque o nervoso tem tendência a se ir acalmando à medida que se vai falando, porque vamos ganhando mais confiança, estamos a dizer aquilo que queríamos dizer e não perder o foco no objetivo daquilo que estamos a falar. Esse medo é viver com ele, é não tentar combatê-lo no sentido de acabar com ele. Eu tenho sempre medo. É um medo antes de começar a falar, o medo do teatro, o medo antes de começar um programa, o medo... Está cá, só que eu não deixo que ele mande a mim, sou eu que mando nele. E o que é que eu argumento? Se eu já fiz isto tantas vezes, posso fazer mais uma. No início era, eu nunca fiz, mas preparei muito bem, sei muito bem o que é que quero dizer, portanto vou dizer o melhor possível, da maneira que sei, com as ferramentas que eu tenho, com toda a vontade que eu tenho cá dentro, vou dizer, vou ser sincera, vou ser honesta. A honestidade, quando estamos a entregar uma mensagem, também é importante para combater o medo. Nós estamos a ser honestos, queremos dizer alguma coisa às pessoas e com essa honestidade vamos combater os nossos receios, porque o seu receio não é só de ter brancas, não é só de se enganar, é essencialmente de, no final, se decepcionar. E decepcionar como? Com a reação dos outros, ou com a não reação dos outros, mas essencialmente com a sua expectativa, porque a pessoa quer uma expectativa de, eu vou ser assim, vou ser assado, e compara-se, não é? Vai-se comparar sempre, eu quero ser como não sei quem, que fala tão bem. Não se compara a ninguém, que nós comparamos. Mas já não sabemos muito bem o que é que vai na cabeça de outra pessoa. Se calhar está a olhar para uma pessoa que está a falar muito bem, que é maravilhosa, mas também está muito nervosa. Não sabe, não é? Portanto, comparando, já estamos a perder. É não se comparar e seguir, agarrar-se às suas coisas e pensar aquilo que tem para dizer, naquilo que tem para contribuir para os outros, pensar nos outros. Essencialmente, a forma de tirar o foco dos seus receios e de, em vez de se engrandecer, se tornar mais pequenina. Quanto mais pequenina se torna, mais o medo ataca. Portanto, não pensar em si e pensar, eu vou ser capaz de fazer isto, porque isto é importante para mim, também é importante para as outras pessoas, eu quero honestamente passar esta mensagem. Portanto, chego lá e mesmo cheia de medo, vou abrir a boca, falo e o medo há de passar. A ver se não passa. Caros Santos, pois é assim, eu não sei qual é o seu negócio, na verdade, mas dizem os especialistas em marketing digital que deve apostar em todas as frentes, vamos dizer assim, em todas as hipóteses que temos de vendermos o nosso, de apresentarmos, de fazermos, dar a conhecer o nosso negócio através do digital. Portanto, todas as plataformas são boas, todas as formas que lhe passarem pela cabeça são boas e o que é importante é não passar o seu recado, vamos dizer assim, o seu recado, a sua mensagem, da mesma forma em todas as plataformas. Ou seja, se vai para o Facebook e Instagram, até o Facebook é um bocadinho mais lento que o Instagram, pode lá ficar mais tempo um bocadinho, o Instagram tem que ser uma mensagem mais rápida, portanto, toda a sua comunicação tem que ser adaptada às pessoas que o vão ver e o que o vão seguir em cada uma das plataformas. É isso que tem que fazer, é pensar qual é o meu negócio, como é que eu quero chegar a este tipo de pessoas que habitualmente seguem esta plataforma. Faça um estudo sobre o seu produto, saiba as qualidades todas, as vantagens todas do seu produto. Vá ver a sua concorrência o que é que está a fazer e depois não é copie, faça melhor, muito melhor, usando
todas as plataformas, de formas diferentes, para pessoas diferentes, vendendo o seu produto da melhor maneira. Diogo, isto de falar depressa demais é por causa dos nervos, é verdade. Mas não é os nervos só que fazem falar, eu estou atabalhoado, que é isso é que se fica, é atabalhoado, porque estou a falar muito depressa. Porquê é que fala depressa? Aí é que está, tem que se perguntar o porquê. Porque quer sair dali. Porque os nervos, o que são os nervos? Os nervos é o medo de falar em público. O medo provoca nervos. Os nervos alteram tudo. Ou há pessoas que falam mais devagar, outras falam mais depressa, outras atropelam tudo, outras metem umas ideias por outras. É manter a calma, respirar e não querer de maneira nenhuma chegar ao fim depressa. Conte, ter medo é normal, ter nervoso é normal e depois contrarie essa necessidade de correr. Como é que contraria? Abrandando. Quando sente que vai mais depressa, abranda e começa a falar mais devagar e pensa, não que é importante falar, mas é que é importante ser compreendido. Portanto, se falar muito depressa, as pessoas não vão compreender. Explicar tudo muito bem, como se fosse a contar uma história a uma criança. Era uma vez um capuchinho vermelho que dizia não, era uma vez. Tem vírgulas, tem pontos. A nossa fala é como a nossa escrita, tem pontuação. Portanto, pense nisso. As pessoas nem mandam um SMS com 2 linhas sem pôr uma vírgula, sem pôr um ponto. Imagine o que é mandar uma mensagem gigante, falada, sem ter pontuação nenhuma. Portanto, se puser a pontuação mentalmente, obviamente, na sua fala, vai ver que vai ter tendência a cair num ritmo próprio, porque velocidade e ritmo não são a mesma coisa. Velocidade é só velocidade, é passar a ferro o que temos para dizer e ninguém ficar a perceber nada. Ritmo não, ritmo é dizer as coisas certas, com as pausas certas, respirar nos sítios certos, engolir a saliva nos sítios certos, porque só fica... E isto vai... Falar depressa não é mal, porque falar depressa e articular bem é que é a dificuldade. Falar depressa, articular bem e conseguir ao mesmo tempo que as pessoas compreendam e sigam o raciocínio, é isso que eu estou a dizer, é que é a coisa difícil. Portanto, não se tornar monocórdico. Se fala muito depressa, não tem tempo para ir para cima e vir para baixo e contar uma vez, não tem tempo. Portanto, a velocidade tem muitos perigos. E sabe-se, porque mesmo com os nervos, você sabe que está a falar depressa demais. Sabe que vai tropeçar rapidamente porque está a falar depressa demais. Mas o que eu recomendo é que pense o que é que está a acontecer do outro lado, ou seja, as pessoas que estão a ver estão a compreender e aí você vai começar a ter na sua cabeça uma ideia de alguém para quem está a falar e aí já vai falar mais explicado, pausado, com tal pontuação e toda a gente vai perceber. E você nem vai dar por isso, se está a falar a velocidade, se é depressa, se é devagar, não, porque não é muito importante isso de depressa e devagar. É certo, está a falar na velocidade certa, com o ritmo certo e que as pessoas estão a entender. Portanto, já sabe, deixe de chamar nervos, passe-lhe a chamar medo e deixe de lhe chamar velocidade para chamar ritmo e pense para quem está a falar. Acho que todos nós temos um dom. E há o dom da comunicação. Eu não vou dizer que é o dom de falar em público. A comunicação pode ser de muitíssimas maneiras, mas falar em público é uma delas. Eu acho que há pessoas que nascem mais dotadas para falar em público, mas é uma coisa que se aprende claramente. Porque a barreira, muitas vezes, pode nascer a pessoa com um dom. Entretanto, entrou-lhe, sei lá, uma bomba para a autoestima quando era criança, porque alguém lhe disse, está calado que tu não sabes o que é que estás a dizer. Pode ter sido o pai, pode ter sido uma professora, pode ter sido quem fosse, mas então tu dizes asneiras, aquelas coisas que ficam, que fazem uma ferida na alma, uma pessoa que nasceu com o dom e essa pessoa vai nunca exercer o dom de comunicar. Porquê? Porque tem a autoestima muito baixinha e acaba com o dom. O dom sozinho não funciona. Não ter o dom e trabalhar até conseguir fazer-se entender e ter o prazer de falar em público porque tem alguma coisa a dizer aos outros, isso é uma coisa que se trabalha. Como tudo, mas também quem nasce com o dom também tem que trabalhar. Tem que se preparar, tem que repetir, tem que saber o que vai dizer, tem que saber qual é o objetivo, para quem está a falar, o que é que quer dizer, enfim, tem que se preparar. Quem tem mais dificuldade tem que repetir mais vezes. Portanto, há pessoas que mais rapidamente evoluem e falam com mais à vontade mais rapidamente, ou seja, não é preciso repetirem tantas vezes. Repetir é fazer um vídeo, 2, 3, uma semana, 2, um mês, 2. Pessoas que ao fim de 3, 4, 5 vídeos já estão muito à vontade e com prazer. Outras levam mais tempo. Eu acho que essa aqui é a diferença entre nascer com o dom, portanto, ser rápido a chegar lá e ter esse prazer,
ou não ter o dom naturalmente e criá-lo, trabalhando, repetindo. Mas toda a gente pode comunicar em público. A comunicação é a nossa vida. A comunicação, todos nós comunicamos todos os dias, a toda a hora, uns com os outros. Portanto, toda a gente tem, de certa forma, um dom para comunicar. Uns mais apurados, outros menos. Mas trabalhando, chega lá. Pois, Luís Lopes, quer uma história. Então, vou-te contar uma história da interpretação, é isso que quer, não é? Que tem a ver com o início da minha já longa carreira, já lá vão, 30 anos, quando comecei a apresentar programas de televisão, que foi no Eterno Feminino. E eu ainda hoje preparo tudo, com cartões, posso ter teleponto ou não, mas muitas vezes tenho, ou seja, eu preparo-me, sei tudo, estudo tudo, e o que eu tenho nos cartões são notas, é o meu objetivo em relação àquela entrevista, ou o que for, mas quando vou tomando essas notas, vou pondo por ordem, vou organizando o meu pensamento. Portanto, aqueles cartões não só são úteis porque são uma espécie de cábulas, vamos chamar assim, mas por outro lado também são úteis porque me ajudam a organizar-me, a preparar-me para uma entrevista, que era o caso. Então, fiz isso desde o princípio. No Eterno Feminino, já lá vão muitos anos, eu ainda era muito principiante, porque acho que foi no segundo ano de eu apresentar aquele programa, que era um programa de entrevistas de fim de tarde. E então, eu fazia assim, tinha os meus cartões da primeira parte na mão, que eu tinha duas partes, e depois ia os da segunda parte, uma mesinha assim, aqui à frente, e eu punha a segunda parte aqui. Portanto, eu fazia a entrevista e o resto ficava ali. E então, estava a fazer uma entrevista a umas pessoas que tinham adotado umas crianças, 2 ou 3 crianças, já não sei, portanto, tinha uma história de vida interessante, e os miúdos estavam com eles. As crianças iam mais à televisão naquela altura do que vão agora. E eles estavam a falar das crianças, como é que eram as crianças, mas as crianças não paravam quietas, e o que é que fazem os miúdos? Agarram-se sempre aos microfones e tal. Então o que é que eles fizeram para resolver? Ou até terei sido eu a dizer, disse para deixar os miúdos andarem à vontade. E eles puseram os garotos no chão, deviam ter uns 3 anos, uma coisa assim, não eram nem grandes nem pequenos, mas mexiam-se bem. E eu continuei a entrevistar os pais e comecei a ver os miúdos aqui a agarrarem nos cartões, que eram os que vinha a seguir, do que eu ia dizer a seguir, e a espalhar os cartões pelo estúdio todo, a irem com os cartões na mão, todos contadinhos. E tive ali uma grande momento, já não me lembro muito bem como é que resolvi, terei entrevistado provavelmente os pais até ao fim, mas lembro-me do pânico que se ir começando a apoderar de mim, como se eu não soubesse sequer quem é que vinha a seguir. Começou-se a gerar um pânico, que eu lembro-me de olhar para a minha câmara, que estava mesmo na minha frente, ter um túnel, como se tivesse um túnel de luz branca, que é mesmo, isso é que é um pânico, não é? E que não havia mais nada à volta, como se não houvesse nem as crianças a andarem com os cartões por todo lado, como se não estivessem aqui os pais, como se não tivesse os meus companheiros todos, colegas, que não percebiam, uns estavam a ver a minha aflição, mas alguns davam a chegar lá que era por causa dos cartões, mas poucos, para ser tanta aflição, porque os cartões haviam de se apanhar. Portanto, o que aconteceu? Depois, aquelas pessoas foram-se embora, aquilo havia sempre um intervalo, e durante o intervalo apanham-se os cartões, que você procura onde é que as crianças tinham enviado os cartões, e qual não é o meu pânico, eu olho para os cartões não estavam numerados. Sempre nervosa e que não passou até ao final do programa. Moral da história, tomar notas é bom, ficar agarrado ao feitiço dos cartões não é bom, porque eu sabia exatamente o que eu ia perguntar, era eu que tinha preparado, eu sabia a história. Portanto, a próxima pessoa, que eu não me lembro já quem era, que se fosse sentar ali, eu ia saber perguntar alguma coisa, até porque eu sempre gostei de falar, não é? E havia de perguntar às pessoas, havia de contar a história, mas não, estava completamente em pânico, e até hoje o que é que eu faço? Eu numero tudo, mas alguma coisa. É qualquer, dou-me umas páginas, não tem números. Vou numerar, é sempre naquela ideia, se isto cai ao chão, pois ninguém consegue pôr por ordem. Todos os cartões que eu uso até hoje estão numerados de per si, lá, com um númerozinho normal, e eu mesmo assim ainda vou lá pôr 1 com uma bolinha, 2, grandinho, sempre naquele pânico que se cair alguma coisa ao chão. Ou, olha, também já me aconteceu, os cartões estarem, como que é papel, colam uns nos outros, e quando passa o 42 e o 43 e o 44 e o 42 cola com o 45. Portanto, já vai ver o que é isso, eu não percebo isto. 42, 45, vai lá ver. Portanto, os números dão muito resultado. Aconselho essencialmente que não se deixem entrar em pânico, tudo tem solução, é pensar na solução, não pensar no problema. Porque eu tenho presente até hoje a imagem das crianças por aqui com os cartões pelo estúdio inteiro, era para aquele lado do estúdio, o estúdio inteiro. Portanto, já sabe, numere todas as suas notas para saber qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, e depois logo baralho e volta a dar. Mas gostou da história?
eu entrei em pânico. Primeira vez que eu me lembro de estar em pânico na televisão. Mas não a última, claro. Paula, é normal. Agora, se é bom, não é bom estar a falar e a pensar qual é o resultado daquilo que está a dizer na cabeça das pessoas. Porquê? Porque é um exercício inútil. Porquê? Porque nunca vai adivinhar o que as pessoas estão a pensar. Pode olhar para a cara de uma pessoa, há pessoas muito expressivas, outras não são nada. Mesmo que esteja frente a frente com a pessoa, pode imaginar por alguma reação o que é que ela está a pensar, mas nunca vai saber. A própria pessoa, se lhe for perguntar no fim, olha, o que é que tu estavas a pensar quando eu estava a dizer aquilo? A pessoa também não sabe. Portanto, nunca se saberá. Para que perder tempo? E, mais importante do que o tempo até, que é a coisa mais importante de todas, o foco, para que perder foco a pensar quando está a falar no efeito que está a provocar em quem está a ouvir. Não, no efeito geral é pensar no seu objetivo, é o que é que eu quero que as pessoas compreendam disto que eu estou a dizer. Então, qual é o meu objetivo, o que é que eu quero que aprendam, que ouçam, que se interessem. O meu objetivo. E depois chegar lá, de todas as maneiras, explicando bem, usando todos os argumentos, todas as qualidades e características do seu produto ou da sua ideia, ou o que for, portanto, usando tudo e tendo a certeza que no fim disse tudo o que queria, da maneira que queria, e portanto o outro percebeu, não percebeu, paciência, mas que não é culpa sua, que se explicou muitíssimo bem. E assim fica tranquilo e espera, no coração e na alma, que a outra pessoa tenha entendido exatamente aquilo que disse. Ter focado sobre aonde é que quer chegar com as suas palavras e não como é que as suas palavras estão a ser traduzidas por cada pessoa que está a ouvir. É sobre falar para os outros, mas não é sobre imaginar o que é que os outros estão a pensar. Não vale a pena, não vale, nunca saberá. Tem dúvidas sobre a sua comunicação? Tem dúvidas sobre a maneira como faz os seus vídeos? Quer fazer alguma pergunta? Então, deixe as suas perguntas aqui nos comentários, que eu, da próxima vez que nos encontrarmos, eu vou-te explicar tudo. Vou responder às suas perguntas. Como fiz agora, não é? Responder a algumas das muitas perguntas. Mas a verdade é que muitas pessoas têm a mesma dúvida. E depois vou escolhendo aquelas que são as dúvidas repetidas. Não se esqueça, tem uma dúvida. Eu acho que o erro é não perguntar. Bom, ter uma dúvida é esclarecer. Portanto, pergunte